Terceiro pilar, muito importante, automotivação. Perceba que nos dias atuais, cada vez mais a gente está em confronto com outras realidades, né? Então, imagina que eu acabei de acordar. Eu tenho por hábito acordar às 5 horas da manhã, mas a primeira coisa que eu faço, eu vou e pego o meu celular. E aí eu vou começar a ver a vida dos outros. A vida dos outros, a vida dos outros. E aí eu começo a comparar a vida de alguém que já é bilionário, de alguém que já é famoso, de alguém que já construiu uma vida dentro daquilo que eu ainda não tenho. Não quer dizer que a vida dele é perfeita, tá? Ninguém tem a vida perfeita. Enquanto você quer uma coisa, pode ser que a pessoa que já tem o que você quer não tenha o que você já tem. Paradoxal, né? Mas entenda, às vezes uma pessoa que já tem um carro que você quer, ela quer ter simplesmente a tua energia, a tua saúde, a tua família, e você não dá valor a isso. Então, por que eu estou falando isso? Você ter automotivação, primeiro você tem que ter gratidão, reconhecer o que você já tem. Porque lá atrás você queria o que você tem hoje e você nem reconhece mais. Mas vamos lá, isso não é um defeito só seu, é um defeito da humanidade. A gente precisa de, sabe, estar sempre melhorando, evoluindo. Isso é certo, isso é salutar, isso é saudável. Agora, o que não dá é eu não reconhecer, eu não entender que aquilo que eu já tenho é algo maravilhoso. Enquanto você está olhando para o lado direito, querendo um helicóptero, tem uma pessoa aqui do lado esquerdo querendo o teu carro. E ele não tem. E aí, por aí vai. Eu vi uma charge uma certa vez, onde vai passando uma série de pessoas, uma olhando para outra. Tem uma que quer um avião e ela só tem um carro. Aí vai voltando. Tem uma que quer o carro, só tá a bicicleta. Aí tem uma que quer a bicicleta, tá de pé. Aí tem uma que tá na cadeira de roda que tá andando. Então, entenda, é muito questão de percepção. Primeiro, reconheça o que você tem. Valorize o que você tem. Depois, queira o que você ainda não tem, mas sem ficar se comparando. A comparação é algo muito negativo. Por quê? É irreal eu pegar o Paulo e comparar com Bill Gates. Nasceu num estado diferente, numa época diferente, com oportunidade diferente, com intelecto diferente. Como é que eu vou me comparar com esse cara? Esquece. É uma comparação muito tópica, não tem base, não tem condições. E da mesma forma, é você que está se comparando com as pessoas na internet. Não se compare. Cada um tem um ponto de partida, cada um tem um contexto ao qual ele saiu e cada um posta o recorte que ele quer. Entenda que a internet é muito recorte. Você vê só os recortes maravilhosos. Você não vê recorte do cara passando um problema, você não vê o recorte dele com alguma dificuldade, você vai ver o recorte do que ele quer mostrar. E normalmente o que a gente quer mostrar enquanto seres humanos é que a gente é perfeito, mas não existe perfeição. Então a automotivação começa pela gratidão, entender o que a gente tem de bom, valorizar, agradecer por aquilo que a gente já construiu. Segundo, ir atrás, mas sem comparar. A comparação tem que ser consigo mesmo. Como eu era no mês passado? Como eu era no ano passado? Como eu era há 5 anos? E aí você vai ver que você evoluiu, subiu bastante nessa escadinha. E se você subir numa escadinha no prazo de um ano para trás, imagina o quanto você não vai subir nessa escadinha um ano para frente se você continuar nessa perspectiva de melhora, nessa perspectiva de evoluir. Então, caríssimos, entenda, a automotivação, ela tem muito mais a ver com você, cenário interno, do que com cenário externo. A partir de hoje, você não vai mais abrir o celular na hora que você acordar, vai começar a ler exatamente. Comece a ler, conhecer. Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você naturalmente tem conteúdo, tem substância. E quando você tem substância, aumenta a sua confiança. Naturalmente, aumentando a sua confiança, aumenta a sua motivação. Por quê? Porque você tem certeza que você sabe. Você não tem dúvida. Está lá, está armazenado. A hora que você abrir a boca, você sabe que você está falando com propriedade e as pessoas vão valorizar aquele conteúdo que está na sua mente, que está na sua cabecinha. Então, a motivação passa pela construção do seu ser. Quanto melhor evoluído for você, de forma intelectual, emocional, física, mais vai ser o teu nível de motivação. Então faça exercícios físicos, leia, conheça gente nova, troque ideias, tira da cabeça tudo que está na mente, que você está construindo a nível intelectual e começa a jogar para fora, começa a mostrar para o mundo. Por quê? Tem um limiar também. Tem pessoas que querem conhecer muito, mas fica com aquela quantidade de informação armazenada, mas não consegue
traduzir para o mundo, não consegue mostrar para o mundo o que ele já sabe, não consegue trazer para a realidade e traduzir, trazer aquilo, trazer um resultado dentro daquilo que ele conheceu. Não é só conhecimento. Eu estava até conversando aqui com os meus amigos que, se deixar, eu leio o dia inteiro. Porque eu gosto, é prazeroso para mim, eu gosto de conhecer. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu quero. Porém, se eu ficar só na etapa do conhecimento, você percebe que eu não vou agir, eu não vou produzir, eu não vou construir. A gente precisa sim do conhecimento, mas a gente também precisa da aplicação. A gente tem que ter uma junção disso aí. Quando eu sei e sei aplicar, tudo é mais fácil. A gente consegue ter resultado, porque não basta só saber, você tem que fazer. É muito mais fácil uma pessoa que só faz e que não conhece ter resultado do que uma pessoa que só conhece e não faz ter resultado. Então, você percebe que é uma junção de uma série de fatores? Para você ter uma automotivação, você vai ter que ter uma construção, uma lapidação em relação ao que você é hoje. E entender que a gratidão faz parte desse processo e que você precisa se comparar somente consigo mesmo.